Boa noite, amados. Graça e paz. Vamos ficar em pé, iniciar o nosso culto desta noite. Muito bom que você já chegou. Você que está conosco online, seja bem-vindo ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E como a gente sempre fala, daí aonde você está, participe conosco, ore conosco, adore conosco. Na hora da palavra, esteja atento àquilo que Deus vai ministrar no seu coração. Não assista o culto, participe dele e com certeza vai ser uma bênção em sua vida. E a cada um de nós que estamos presentes da mesma forma. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque podemos nos reunir como igreja em Tua casa de oração nesta noite, para juntos, ó Pai, lhe prestar esse culto, essa adoração, lhe prestar esse momento de comunhão como igreja reunida aqui em Tua casa de oração. A nossa oração é que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa usar nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, mas também, ó Pai, falar a cada coração nesta noite dos que vão estar presentes e online, tudo para a glória do Senhor. A nossa oração é que todos nós sejamos edificados e que aquilo que o Senhor há de ministrar possa gerar frutos para a Tua glória e para o avanço do Teu reino. Também oramos para que haja salvação, vidas se entregando a Jesus Cristo, tudo para a glória do Senhor. Ó Pai, que em tudo Teu nome seja adorado. Pai, obrigado por cada um dos amados que já estão conosco. Continue a trazer em paz aqueles que estão a caminho, que possam chegar o quanto antes, para juntos, ó Pai, cultuarmos ao Senhor. Obrigado por esta noite, por essa oportunidade, e é no nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos adorar ao nosso Deus com o hino do cantor cristão. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que alicerce tem para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e seguro ela ficará. Quando temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda nem tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segundo ela ficará. Como um temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Com a fé firmada no Salvador, na maior procela ele se enterrou. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? A igreja pode se assentar. Esse é aquele momento que a gente separa para estar orando pelas pessoas, pelos enfermos da nossa igreja, e queremos estar lembrando, por cada um deles. Vamos continuar a orar pela irmã Elaine
né? Ela ainda aguarda aquele fechamento total daquela fístula. Vamos orar, continuar orando pelo Rafael. O Rafael também aguarda maiores detalhes para a sua futura cirurgia. Também vamos continuar a orar pela Luísa. Luísa é aquela menina de 5 anos que mora lá na cidade de São Manuel, aqui no interior de São Paulo. A família, parte da família da igreja do pastor Jefferson, e ela tem aquele câncer, que segundo os médicos é um câncer irreversível, não há mais o que fazer, mas Deus tem ministrado graça, ela tem avançado. Inclusive em novembro eu estarei pregando no aniversário deles. Se Deus assim permitir, vou ter a oportunidade de conhecê-la presencialmente, e vamos continuar a orar por ela. Também vamos orar pela Mônica Lopes. Ela também colocou alguns pedidos, algumas orientações sobre aquilo que ela tem aguardado em Deus lá no campo, lá no grupo de intercessão. Vamos continuar a orar por ela, pela sua cirurgia. Também continuar a agradecer a Deus pelo Carlos, pai da Yubinka, que está naquele processo, aquele período de remissão do câncer. Também orando pela confirmação da sua salvação. Também vamos continuar a orar pela saúde do irmão Marcelino e do irmão Pedro em relação às dores nos ombros, para que Deus cuide e tire. Também vamos continuar a orar pelo Ítalo, né, pela sua recuperação total e pela salvação dele e da sua família. Também vamos orar pela Rosineide. Ela é sogra da Daniela, filha da Mônica Oliveira, né? Vamos estar orando por ela. A Mônica colocou esse pedido lá no grupo de intercessão. Os médicos ainda não sabem o que ela tem, então vamos estar orando por isso. Também vamos continuar a orar pela mãe da irmã Euclésia, em relação à pressão arterial, né? Graças a Deus está caminhando, né? Vamos continuar a orar pela saúde dela. E também orar pela recuperação da mãe da Camila, a esposa do Flávio. Ela, graças a Deus, Deus interviu, abriu as portas, ela passou pelo processo cirúrgico, ela estava para ter alta entre hoje e amanhã, né? Eu ainda não falei com ela hoje, eu falei com ela ontem. Amém. E ainda só falando ainda da irmã, da mãe da Camila, né? Vamos aguardar maiores informações, mas ela já estava para ir para casa, né? Então vamos estar orando, agradecendo que o processo foi rápido, Deus abriu as portas de uma forma maravilhosa e oremos pela recuperação dela, né? A gente sabe que toda cirurgia de enfermo, para quem já tem uma certa idade, é mais delicada, a recuperação. Então vamos estar orando bastante pela mãe da Camila. E também vamos agradecer a Deus pela cirurgia da irmã Toninha e orar agora pela sua recuperação, tá bom? Amados, nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos nos separar em duplas de orações, de preferência não com a sua família, e orem por esses pedidos, compartilhe seus pedidos também, tá bom? Vamos estar orando. Duplas de orações. E você que está conosco online, nesse período que vamos estar em silêncio, estaremos em oração. E daqui a pouco eu quebro esse momento com uma oração. E aí você em casa, aonde você estiver, esteja orando também, tá bom? E vocês que estão chegando agora, duplas de orações, e coloque diante do Senhor os pedidos da nossa igreja.
Ó Pai, nós estamos reunidos como igreja nesta noite, agora, ó Pai, em duplas de orações, colocando diante do Senhor, ó Pai, as nossas demandas, os nossos pedidos de orações, também intercedendo, ó Pai, por essa grande lista de oração da Tua igreja, na certeza, ó Pai, como a Tua palavra nos afirma, que o Senhor inclina os Teus ouvidos para ouvir as nossas orações. Como é bom, ó Pai, poder compartilhar com o Senhor aquilo que está no nosso coração, na certeza que o Senhor se importa, ó Pai, com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos dilemas, dores, problemas e de cada um daqueles que confiam no Senhor. Ó Pai, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e é por isso que nesta hora a Tua igreja está diante do Senhor orando. Ó Pai, como igreja colocamos mais uma vez diante do Senhor essa lista de oração, continue a visitar cada uma dessas vidas de acordo com as suas necessidades. A irmã Elaine, ó Pai, continua ali no hospital, aguardando, ó Pai, o fechamento total ali da cirurgia. Coloque a Tua mão curadora, restauradora, ó Pai, que nessa semana possamos ver, ó Pai, grandes coisas acontecendo na vida dela para a glória do Senhor. Também visite o Rafa, que está aquela expectativa de marcar a sua cirurgia, passar pelo procedimento, também continue à frente, ó Pai, o Senhor agendando a cirurgia, agendando o médico, tudo para a glória do Senhor. Também deixamos diante do Senhor, ó Pai, a pequena Luísa, já com votos de gratidão ao Senhor, porque pela ciência, ó Pai, ela já deveria estar, ó Pai, não mais conosco, mas o Senhor, ó Pai, tem a visitado, tem realizado grandes coisas na vida dela. E a nossa oração é que ela receba do Senhor a cura definitiva, aquela que a ciência não consegue dar, para que ela seja mais uma testemunha viva do Teu poder, da Tua glória, para a salvação dos seus familiares, para testemunho do Senhor, aquela cidade, tudo para a glória do Senhor. Também deixamos diante do Senhor a Mônica, que está ali aguardando algumas informações até em relação ao convênio, liberação de uma cirurgia, ó Pai, mais avançada. A nossa oração, ó Pai, é que o Senhor faça conforme o Teu querer. Às vezes nós olhamos de uma forma que não é a forma que o Senhor quer, mas sabemos que o melhor será feito na vida da Tua serva, porque já vemos a Tua boa mão sobre a vida dela durante todo esse processo, trajetória pela qual ela está passando. Também deixamos diante do Senhor a vida do Carlos, pai da Yubinka, também com votos de gratidão, porque ele está naquele período de remissão do câncer, e só podemos dizer, louvado seja o Senhor. A nossa oração é que o Senhor continue a visitá-lo, e que ele venha confirmar a decisão que já tomou ao lado de Cristo Jesus. Também continuamos a orar pela vida do irmão Marcelino, também do irmão Pedro, que tem essas dores nos seus ombros, ó Pai. A nossa oração é que o Senhor esteja intervindo, seja pela ciência ou pelo milagre, curando teus servos para a glória do Senhor. Também colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida do Ítalo. Obrigado porque ele passou pelas cirurgias necessárias e agora oramos pela sua recuperação, mas acima disso oramos pela salvação dele e da sua casa para a glória do Senhor. Também oramos, ó Pai, pela vida da Roseneide, a sogra da Daniela, filha da irmã Mônica Oliveira, que está ali desenganada ainda, sem os médicos entenderem o que ela tem, mas o Senhor já sabe, ó Pai. E a nossa oração é que o Senhor esteja dando essa informação, esteja, ó Pai, elucidando essa questão aos médicos que estão cuidando dela, e que tudo isso ela possa ver a mão do Senhor sobre a vida dela, e que ela seja tratada à altura da sua necessidade, e que se ela ainda não é salva, que ela venha no Teu agir sobre a vida dela, que ela venha entregar a sua vida a Cristo para a glória do Senhor. Também colocamos diante do Senhor a mãe da Euclésia, também com votos de gratidão, como ela mesmo compartilhou ali no grupo de intercessão, que ela está, ó Pai, com a sua pressão arterial estabilizada, e a nossa oração é que assim permaneça para a glória do Senhor. E ainda oramos também, ó Pai, pela mãe da irmã Camila, oramos a Ti com gratidão, porque o Senhor interviu nesses últimos dias, ó Pai, abrindo as portas da transferência, da cirurgia, e louvamos ao Senhor por essa vitória, ó Pai. Oramos pela sua recuperação, que seja rápida, que surpreenda os médicos, tudo para a glória do Senhor. Também continue a visitar a irmã Toninha, obrigado pela cirurgia dela, que correu tudo bem, e que agora, ó Pai, ela possa ter uma excelente recuperação,
para a glória do Senhor. Pai, visite toda a nossa igreja, desde o Anthony até a Manuzinha, cada família, supra as necessidades, as demandas, tudo sempre de acordo com os propósitos do Senhor. Sabemos que o Senhor tem, ó Pai, planos para as nossas vidas, projetos para as nossas vidas, e sabemos que tudo o que acontece não é por acaso. O Senhor, ó Pai, tem um propósito para tudo, e nos ajude a vivermos cada dia esses propósitos do Senhor, porque ali nós vamos ser discípulos, ali nós vamos multiplicar, ali nós vamos frutificar para o avanço do Teu reino e para a glória do Senhor. Pai, colocamos diante do Senhor os projetos da Tua igreja, a liderança da Tua igreja, que o Senhor continue sempre à frente, dando a direção, tudo para avanço do Teu reino e alcance de vidas para a salvação. Também colocamos diante do Senhor, ó Pai, a necessidade de mais obreiros, pastores, missionários, missionárias, para, ó Pai, cuidar do Teu rebanho. A Tua palavra nos ensina que devemos orar para que o Senhor levante esses homens e mulheres para atuarem, ó Pai, nessas demandas. Desde a época que Cristo esteve aqui, Ele já pedia para que a gente orasse por isso, porque naquela época já faltava homens e mulheres, pastores, missionários e missionárias para cuidar do rebanho do Senhor. Hoje a demanda continua a mesma e oramos para que o Senhor esteja levantando essas pessoas das nossas igrejas, para que elas se tornem instrumentos usados pelo Senhor para crescimento e avanço do Teu reino. Mas oro também por todos os pastores, obreiros, missionários que já estão trabalhando em prol do Teu reino. Visite cada um de nós, nossas famílias, nos anime, nos fortaleça, nos sustente, nunca nos deixe desanimar, nunca nos deixe perder, ó Pai, a visão do Senhor, mas que estejamos em pé até o fim para a glória do Senhor. Pai, mas visite aqueles pastores que estão desanimados, cansados, querendo desistir, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos para cuidar deles, levantá-los para a glória do Senhor. Pai, continue a cuidar, ó Pai, também da nação de Israel. A Tua palavra nos ensina a orar pela paz de Jerusalém. Estaremos sempre, ó Pai, orando pela nação que é a menina dos Teus olhos, mas orando também pela conversão de cada um dos judeus, que eles venham entender que Jesus Cristo é o Messias prometido que já veio e está ali, ó Pai, pronto para salvar todos os que creem nele como Senhor e Salvador. Levante mais missionários para atuar naquelas regiões também para a glória do Senhor. Mas obrigado por todos que já estão trabalhando. E como eu sempre oro, ó Pai, visite os refugiados cristãos. A perseguição tem aumentado, ó Pai, para com os cristãos no mundo inteiro. E vemos, ó Pai, gente se deslocando de um lado para o outro por causa do Evangelho de Jesus. A nossa oração é que o Senhor os sustente, os anime, os fortaleça, derrame da Tua graça sobre eles, para que eles permaneçam firmes, sem perder a visão, sem perder o foco, e usem, ó Pai, tudo isso que está acontecendo dentro dos propósitos do Senhor, porque sabemos que até a primeira perseguição que aconteceu na igreja, lá em Atos 8:1, foi, ó Pai, com a permissão do Senhor, para que a igreja se espalhasse pela terra inteira e o Evangelho chegasse a todos como a nós também chegou. Então que o Senhor cuide de cada um deles e que eles permaneçam firmes até o fim, vendo a Tua boa mão sobre eles a cada dia, em cada momento, para a glória do Senhor. Pai, obrigado pela nossa igreja, desde o Anthony até a Manuzinha. Continue a cuidar de cada um de nós, nos fortalecendo no Senhor, na cruz de Cristo. E é no nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Amém. Amados, vamos aos nossos avisos. Temos alguns avisos importantes. Primeiro, culto quarta-feira. Quarta-feira, 7h30. Venha orar conosco. Eu fiquei sabendo que eu saí de férias e alguns saíram juntos, hein? Alguns saíram juntos. E eu falei, gente, não saiam de férias com o pastor. Mas falar, eu saí de férias e o povo simplesmente, ó. Aí, tem uma câmera ali, né? Aí o pastor olha, tá faltando fulano, ciclano, beltrano, olha só. Os crentes do pastor Rui, que deveriam ser os crentes do Senhor Jesus. Então, da próxima vez, permaneçam aqui, amém? Senão eu vou achar que você é meu crente. Aí não serve, né? Aí não vai para o céu. Aí não vai para o céu. Mas brincadeiras à parte. Quarta-feira, vem orar conosco, 19h30. Vou começar uma série de estudos nas quartas-feiras. Então vem estar conosco, celebrando ao nosso Deus e aprendendo mais a Sua palavra, tendo um momento de oração. Também a EBD. Quem não veio hoje, perdeu. A EBD começou às 8 da manhã e foi até às 10. Tivemos salas de aulas com aulas maravilhosas. Né? A minha sala está crescendo.
A minha sala lá de doutrina, discipulado, teve gente saindo de lá falando, pastor, eu vou ficar aqui. Eu falei, amém, glória a Deus. Teve gente falando, pastor, ó, eu estou lá, outra, mas daqui a pouco eu venho para cá. Eu falei, amém, não estou roubando aluno de ninguém, é gente que está querendo ficar. Mas foi uma bênção, a gente pensou um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar no treinamento sábado, depois eu falo mais sobre isso, mas foi uma bênção. Então, domingo que vem, 8 horas da manhã, é bom que começa mais cedo, mas também mais cedo você vai para casa, das 8 às 10, você vai para casa, tem mais 1 hora para fazer os seus afazeres, principalmente às vezes as irmãs que trabalham a semana inteira, aí final de semana tem que fazer comida, tem que arrumar casa, tem um monte de coisa para fazer. Lá em casa hoje saiu até um bolo, qual é o nome daquele bolo lá? Bem casado, gente. Hoje eu me tornei bem casado 2 vezes. Pela mulher que tenho e pelo bolo. Foi uma bênção, além de outras coisas mais. Mas, enfim, domingo que vem, 8 horas, esteja aqui para aprender mais do nosso Deus. Também esteja aqui na sala de oração. Hoje eu orei sozinho às 5 da tarde. Cadê você que vinha orar e não vem mais? Cadê você que se desviou da sala de oração? Vem orar. Como nós precisamos orar. Como nós precisamos estar na presença de Deus. Os dias são trabalhosos. Há tantas indefinições no mundo, há tantas indefinições no nosso país, há tanta coisa acontecendo no mundo espiritual e precisamos orar. Vem orar todos os domingos às 5 horas na sala da oração. E às 18 horas o nosso culto como esse estará acontecendo com a graça do nosso Deus. Alguns outros avisos. Domingo próximo é dia dos pais. Então no culto da noite nós vamos ter uma singela lembrança, homenagem aos pais. Então você que é papai, venha para ser homenageado, para receber uma lembrancinha da nossa igreja, mas para juntos também agradecemos a Deus pela sua vida. Então domingo próximo, no culto da noite, nós vamos estar celebrando o Dia dos Pais. Já no domingo seguinte, nós vamos estar fazendo um evangelismo. Tá? Depois, domingo que vem, eu vou trazer mais algumas informações. Nós vamos fazer um evangelismo e domingo que vem eu explico um pouquinho mais. Já no outro domingo, no outro final de semana, 23 e 24, a nossa igreja vai completar 40 anos. E nós vamos ter o culto no sábado à noite, domingo de manhã, churrasco na hora do almoço, amém? Amém, quero ver vocês aqui comendo, hein? Mas cada um paga o seu, amém? Amém. A igreja não tem caixa para bancar tanta carne, não. Está baixando o preço, né? Com essa briga aí com os Estados Unidos, mas ainda não está a preço de banana. Continua custando o seu próprio valor. Então, a gente, nessa semana, o irmão Evandro vai nos ajudar ali nos cálculos, né? Ele é bom nisso. Ele vai nos ajudar nos cálculos para a gente já divulgar os valores, para a gente fazer o nosso churrasco de aniversário. Então, no dia 23 à noite, sábado, nós vamos ter o culto de celebração ao nosso Deus. No domingo de manhã, um culto menor e, na sequência, a comunhão e depois o churrasco. E à noite, o segundo culto, o terceiro culto, melhor dizendo, de celebração do nosso aniversário. 23 à noite, 24 de manhã e 24 à noite. E por último, o nosso acampamento. Quando eu divulguei o nosso acampamento, faltava quanto tempo mesmo? 1 ano, né? E agora faltam quantos meses? 4 meses. Lembrando, amados, quem foi o ano passado tem a gratuidade desse ano e não paga nada, mas tem que preencher a ficha, senão não pode ir. Por quê? A gente tem que bater a ficha, a lista de inscritos do ano passado, com as fichas de inscrições. Tanto que a vaga, ela é intransferível. Você ganhou a gratuidade, mas se você não for, você não pode transferir para outra pessoa. Tá? Ela é intransferível. Estava conversando, né, sobre isso. Ela é a vaga da pessoa que ganhou e não da pessoa para usar como quer. Tipo, eu não vou mandar alguém no meu lugar. Isso não pode. Então, quem foi o ano passado, vai esse ano na gratuidade, mas tem que preencher a ficha. Você que não foi o ano passado e vai conosco esse ano, também precisa preencher a ficha e realizar o pagamento até uma semana antes do acampamento, para a gente repassar os valores lá para o Oiko Center, tá bom? Já temos várias famílias fazendo inscrições, então vamos ter o grupo do ano passado, quase na sua totalidade, e mais de 20 pessoas que já se inscreveram. Então tem gente vindo aí, vai ser um grupo bonito, para a gente passar um final de semana abençoado, 28 a 30 de novembro. Lembrando que nesses valores que estão na nossa ficha, 420 o adulto, 210 a criança de 7 a 12 e menos que isso não paga. Nesse valor não está o transporte. A gratuidade do acampamento não dá direito a transporte. Se você não tem transporte, depois nós vamos ver um meio para você ir e aí vocês vão ratear todos que vão usar o transporte.
seja uma Kombi, seja uma van, seja um micro-ônibus. Se você tem, pastor, eu vou no carro de uma família X, beleza. Mas se você vai precisar de transporte, mais para frente eu vou pegar o seu nome, a gente vai fazer uma lista para que você possa, de alguma forma, ter como ir ao acampamento. Mas isso vai ter o custo do transporte, que vai ficar a cargo da própria pessoa que precisa do transporte, tá bom? Então já esteja se preparando para isso também, mas daqui ali não é nada caro, é baratinho, nada que R$1.000 além do preço do acampamento, você possa ir tranquilo, confortavelmente e voltar confortavelmente. Estou brincando, né? É bem baratinho. A distância é pequena, tá bom? Esses são os nossos avisos. Agora eu convido aqui o grupo de adoração de cânticos para junto. Antes disso, não, esqueci. Quero agradecer a igreja pelo meu período de férias, né? Tirei 17 dias de férias junto com a família para poder descansar, para poder renovar as forças, recarregar as baterias. Mas, como eu brinco, né? Pai nunca descansa. Marido sempre tem coisa para fazer em casa. E aí eu fui inventar de ser síndico, bem numa época que o nosso prédio está em reforma. Né, Guilherme? Quase todo dia, pastor, o senhor está em casa? Eu já falei, nas minhas próximas férias não vai ser em época de reforma no prédio, porque por mais que eles não queiram chamar, tem hora que precisa, né, para tomar algumas decisões, dar algumas orientações, mas foi uma bênção, 17 dias que a gente pôde acalmar o coração em algumas coisas, estar ali com a família, aproveitando, e agradeço a Deus a todos que estiveram orando, agradeço também ao irmão Pedro, como vice-presidente que ficou responsável pelas questões da igreja, agradeço a todos vocês, você que não veio, você que tirou férias comigo, mas o restante, amém. Não, estou brincando. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus, tempo de dedicação dos dízimos e ofertas e alimentos para a cesta do amor. Cora vai cantar? Tá. Continuando a adoração ao nosso Deus, este cântico que vamos cantar agora, Quão Formoso És. É um cântico antigo, mas de uma letra tremenda, onde exalta o nosso Deus. E nele nós declaramos o quão maravilhoso é estar na presença do Pai. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes.
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Amém. Meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
Amém. Pedi para o irmão Clécio orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas e alimentos da cesta básica, por favor. Pai amado, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos em Tua casa, Amém, para ouvirmos Senhor da Tua palavra, ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco. Amém. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, que temos de Te louvar, Amém. de Te adorar, Obrigado, Deus. render glórias a Ti, ó Pai, É te verdade. dar graças, ó Pai, por quem o Senhor é em nossas Amém. vidas, Amém, Deus. Senhor Jesus. Colocamos diante de Ti, Senhor, as ofertas, É verdade. dízimos, alimentos, ó Pai, que foram colocados diante do Teu altar nessa noite. Amém. Que Obrigado. possa ser bênção, ó Pai, para o Teu reino, que Amém. possam alcançar vidas, ó Pai, que necessitam. Amém, Que o Senhor Jesus. esteja abençoando, que o Senhor esteja direcionando, Senhor, Amém. os irmãos da tesouraria, ó Pai, que Amém, Senhor cuidam, ó Pai, desse departamento na Tua casa, Senhor, dê sabedoria a eles, ó Amém, Pai. Senhor Jesus. O pessoal, ó Pai, do departamento de social, Senhor, que o Senhor dê sabedoria também, Amém, Senhor, a Senhor direcionar, ó Pai, a realmente aqueles que necessitam, ó Pai, os alimentos. Amém, Que o Senhor verdade. cuide de cada irmão, cada família que pôde contribuir nessa noite, ó Deus. Amém. Aqueles que não puderam nessa noite, o Senhor conhece, ó Pai, É a verdade. necessidade de cada um. Que no próximo culto, ó Deus, eles possam participar desse momento, ó Pai, que é tão Amém. bom. Amém, Estar Senhor servindo Jesus. ao Senhor e servindo ao próximo. Amém, Ser verdade. conosco, ó Pai, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar e o coral vai adorar a Deus com uma canção antes da mensagem. Olhai além, vede Jesus a sofrer, ferido, desprezado, por todos rejeitado. Olhai além, quantas dores a suportar, as nossas faces dele, nós todos ocultamos.
olhai além, só em silêncio sofre por nós as nossas faces dele, nós todos ocultamos. Cristo é Senhor, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo de número 16, capítulo 9, verso 16. E assim que você encontrar em reverência à palavra de Deus, peço que o amado ou amada, se possível, fique em pé, para reverentemente escutar a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, de 16 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 9, de 16 em diante, lemos assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre, para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para que todos os meios possam chegar à salvação de alguns. Eu não faço isto por causa do Evangelho. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Amém? Vamos orar, pedir para o irmão Guilherme vir aqui ao microfone e orar por esse tempo da palavra que será pregada, por favor.
Oremos. Grandioso Deus, Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, Amém. tendo o privilégio de louvar e adorar o Teu santo nome, Amém. Pai. Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa falar a cada coração. Amém. Deus, que o Senhor possa usar grandemente o nosso pastor Rui Amém. para falar somente aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa usá-lo para trazer o Teu recado aos nossos corações nessa Amém. noite. Verdade. E que se há alguém, ó Deus, entre nós que ainda não tem o Teu Filho Senhor Jesus Cristo como Salvador, que esta seja a noite da sua salvação. Amém. É o que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Guilherme. A igreja pode se assentar. O tema da minha mensagem é: qual prêmio tu almejas ganhar? Qual prêmio tu almejas ganhar? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, ele começa a falar sobre 4 temas, um principal e 3 secundários. O principal, eu vou falar que é o tema da mensagem, mas 3 assuntos secundários. O primeiro dele, ele vai falar sobre a obrigação da igreja em sustentar o seu pastor. Ele vai falar isso nos versos anteriores que a gente não leu. E ele ainda chega a dizer que ele não queria viver o evangelho com o seu poder de cobrar da igreja de Corinto para pregar, porque ele foi imposta a obrigação de pregar independente de. Então esse não era o assunto principal. Na sequência, lá no finalzinho do capítulo, como já lemos, Paulo vai falar sobre 2 tipos de esporte. Um deles a corrida, que eu amo, os irmãos sabem, e também a luta. E nos 2 casos, ele vai dizer que só luta legitimamente aquele que trabalha em prol de uma disciplina, obedece às regras para chegar primeiro, porque na luta só um leva o prêmio, como na corrida também só um leva o prêmio. O apóstolo Paulo, ele está falando de 3 assuntos secundários para apontar aquilo que é o principal, que também vai exigir obrigação, vai exigir disciplina, vai exigir uma entrega para que a vontade de Deus seja feita. E quando lemos esse capítulo, nós aprendemos algumas verdades sobre o principal tema do capítulo, que é alcançar pessoas para Cristo. Alcançar pessoas para Cristo. É interessante, amados, que a gente vive em uma sociedade doente. Hoje, lá na minha sala, um dos irmãos que lá estava, ele compartilhou sobre quantas pessoas têm procurado ele para pedir socorro, abrir o coração, compartilhar a vida. Outro irmão da nossa igreja compartilhou que um colega de trabalho essa semana cometeu suicídio. E o número de pessoas que cometem suicídio explodiu no Brasil, explodiu no mundo, porque as pessoas não têm mais esperança, não têm mais alegria. Quando nós olhamos para a nossa própria situação como Brasil, diante dessas questões políticas com a América do Norte, nós vemos incertezas, nós temos situações que tem um grande ponto de interrogação, o que vai acontecer, e tudo isso gera muito temor para aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, porque nós que temos, sabemos que Deus continua no controle, amém? Mas para aqueles que não têm, isso gera temor. Uma conhecida minha, lá da academia, que eu tenho me aproximado, esses dias ela compartilhou que chegou em casa tão para baixo, que foi capaz de beber uma garrafa de vinho sozinha em pouco tempo, mostrando o desespero de encontrar conforto em algo que desse prazer. Nós estamos cercados, amados, de pessoas que não têm a esperança que nós temos em Cristo. E Paulo, nesse texto, ele traz algumas verdades, fazendo a comparação a esses 3 outros assuntos, a corrida, a luta e ao sustento da igreja, no sentido de dizer, vocês têm obrigações, vocês têm disciplinas, vocês têm uma visão dada por Deus que vocês precisam entender. E aqui sobre esse tema, que prêmio você quer, tu almejas alcançar, eu quero pensar em 3 verdades. Uma mensagem curta, mas que vai realmente nos levar a pensar sobre algumas questões. A primeira verdade: você é obrigado a compartilhar o Evangelho de Cristo. Não é uma possibilidade, não é se você quer, não é se você está afim, não é se você não tem lutas, então vou compartilhar, não é se você acordou bem, você vai compartilhar, não. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo deixa claro, me foi colocado uma obrigação de compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu sei que no mundo atual, no mundo de mimizentos, falar que você é obrigado a algo não soa muito bem aos ouvidos.
Porque o mundo não quer mais ouvir sobre obrigatoriedade de nada. Os valores deste mundo que a gente vive hoje é aquele mundo livre, cada um faz o que quer, ninguém tem compromisso com casamento, compromisso com família, compromisso com igreja, compromisso com trabalho, compromisso com nada. É só você conversar com pessoas que lidam com pessoas. Você vai ver que ninguém tem compromisso com nada. Conversando com algumas pessoas que dão aula em faculdades, a maioria dos alunos hoje colam na faculdade, mas vão ser os futuros médicos, os futuros profissionais que vão cuidar de nós. Lembro de uma doutora que atendeu por um bom tempo a minha esposa, ali na Faria Lima, Avenida Faria Lima, e ela dizia, eu tenho medo dos futuros profissionais, porque quando esses irresponsáveis se formarem, são eles que vão cuidar de mim que estarei idosa. E isso é uma verdade. Eu conheço pessoas próximas a nós que pagam para tirar diploma. As pessoas não querem compromisso, não querem responsabilidade, mas Paulo vai dizer, se você é um salvo, você tem uma obrigação dada pelo próprio Deus, compartilhar o Evangelho de Cristo. E não é se você está afim, se você quer, se você gosta, você tem que fazer. Você tem essa obrigação. E essa obrigação, ela precisa ser cumprida, para que a palavra de Deus avance. E aí nós temos no verso 16, o apóstolo Paulo dizendo, ai de mim, se não anuncio o Evangelho de Cristo. Será que você tem esse sentimento? Ai de mim, se nessa semana eu não entregar um folheto, orar por alguém, ser bênção na vida de alguém. Será que você acorda segunda pela manhã com esse sentimento de Paulo? Ai de mim, se não fizer algo por alguém essa semana. A maioria de nós não. A gente está perdendo a visão do que é ser igreja. A gente está perdendo a visão do que é avançar com o reino dos céus. E essa é a primeira verdade do texto. Todos nós somos obrigados a compartilhar o Evangelho de Cristo. Mas a segunda verdade do texto diz no verso 17 que você precisa compartilhar o Evangelho por gratidão. É uma obrigação, mas que precisa se tornar em seu coração uma gratidão. Porque se você não fizer de forma correta, Deus também não vai receber o que você está fazendo para Ele. Sabe aquela coisa? Já que eu sou obrigado a fazer, toma um folheto. Já que eu sou obrigado, não vou nem falar com ela, mas vou orar por ela. Já que eu sou obrigado, então, eu vou fazer alguma coisa meio que no anonimato. Sou obrigado a fazer. E Paulo está dizendo, se eu não fizer de forma correta, eu não sou digno do meu Deus. Paulo está dizendo no verso 17, leia comigo novamente. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, terei a recompensa, terei a honra. Mas se de má vontade, é apenas uma dispensação que me é confiada. É apenas um ato de religiosidade para ficar com a consciência tranquila que eu fiz alguma coisa. Você consegue entender que cristianismo é ser intencional? É você levar o Evangelho de Cristo às pessoas, entendendo sim que é uma obrigação, uma palavra pesada, mas mostrando a realidade de um mundo que precisa da sua ação, da sua intenção boa. Porque no fundo o que Paulo está dizendo é, o mundo precisa de você, porque você tem algo que eles não têm. Você tem uma mensagem que eles precisam. Você tem uma esperança que eles não têm. Você sabe do amanhã e eles não sabem do amanhã. A gente sabe que independente do que vai acontecer entre Brasil e Estados Unidos, Deus está no controle, porque tem toda uma história acontecendo que está na visão macro de Deus. Então eu tenho a esperança que Deus está no controle, então eu durmo em paz. O que eles vão fazer, deixar de fazer, Deus está no controle. Nada vai ser movido sem a direção e permissão de Deus, como também nada fica estático se Ele quer mover. A gente lê na palavra de Deus que Ele exalta reinos e derruba reinos. Ele coloca no poder quem Ele quer, está lá em Romanos 13. Então Ele está no controle de tudo. Então, amados, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer, você não tem que se preocupar com essas coisas, você tem que ser intencional em levar esperança, uma palavra de salvação, às vidas ao seu redor. Tem que ser do jeito certo. Então tem que ser com gratidão. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu alguns motivos pelos quais devemos ser gratos quando compartilhamos o Evangelho. Porque quando você compartilha o Evangelho, você tem que ter no seu coração um sentimento de gratidão por estar fazendo isso. É uma obrigação, mas tem que ser feito com gratidão. E eu vou dar alguns motivos para você fazer isso de forma grata. Primeiro, quando você compartilha o Evangelho com alguém, você está sendo grato a quem compartilhou com você. Já parou para entender isso? Quando eu pego aquilo que eu recebi e dou para outro, eu estou agradecendo aquele que me entregou um presente tão grande que eu preciso compartilhar com alguém. Então eu estou sendo grato a quem me evangelizou. Eu estou sendo grato ao meu avô,
estou sendo grato à minha mãe, estou sendo grato ao meu pastor, estou sendo grato aos meus professores de escola dominical, seja infantil e depois adolescentes até me converter. Eu estou sendo grato a todos eles. Por quê? Exatamente porque eu recebi deles algo que eu repassei. Então, quando você compartilha o Evangelho de Cristo, você é grato àqueles que lhe falaram de Cristo. Segundo, quando você é grato, ou melhor, quando você compartilha o Evangelho de Cristo, você é grato a Deus, que te amou antes da fundação do mundo. Você consegue entender isso? A palavra de Deus diz que quando Ele criou o mundo, Ele já sabia o que o mundo seria. Antes dele criar o ser humano, Ele já sabia que o ser humano seria um negócio meio diferente, meio estranho, meio esquisito, que daria trabalho, que pecaria, que falharia. Mas Ele mesmo assim não desistiu de nos criar, mas já bolou um plano junto com o Filho, antes de nos criar, para que o Filho descesse aqui, para que tomasse o nosso lugar, pagasse o preço dos nossos pecados, porque não foi de graça, para nós é graça, mas não foi de graça, porque alguém pagou e foi Jesus. Amém? Por isso que a gente mudou a letra daquela canção. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. Heresia, eu sei, foi o sangue de Cristo. A palavra de Deus afirma, o sangue de Cristo foi o preço dos meus pecados lá na cruz. Então, quando você é grato, ou quando você compartilha o Evangelho, você é grato a Deus que te amou antes de você nascer. E Ele se preocupou com a sua salvação. Mas você também vai ser grato a Jesus Cristo. Porque Ele se entregou voluntariamente para morrer. Por isso que nós celebramos a ceia. Jesus Cristo, Ele não foi preso. Ele se entregou para ser preso. Ele poderia chamar uma legião de anjos para preservá-lo, guardá-lo, blindá-lo para não ser preso. E quando Pedro, o apóstolo Pedro, se exaltou e cortou a orelha do soldado Malco, está na Bíblia o nome dele, está na Bíblia, ele simplesmente disse, não faça isso, Pedro. Eu preciso me entregar, eu preciso morrer, eu preciso ir para aquela cruz. Então ele voluntariamente se entrega. Então quando você compartilha o seu Evangelho, você é grato a Ele, que se entregou por você. Quando você compartilha o Evangelho de Cristo, você é grato a Deus por te dar o privilégio de mudar histórias e famílias. Essa semana, uma família me procurou, mandando umas fotos da família dela, dizendo assim para mim, pastor, o senhor mudou a nossa história. Se eu falar muito, eu vou chorar. Porque era uma família que estava destruída, um casamento destruído, os filhos destruídos. E ela, essa semana, ela pegou algumas fotos do que está acontecendo na família dela, e mandou no meu WhatsApp, está vendo isso aqui? Foi o Senhor, foi Deus através da tua vida, que mudou a história da minha casa, mudou a história da minha família, e hoje todos estão no altar servindo a Deus. Amados, quer gratidão maior do que essa? Isso me empolga, isso sim, é um verdadeiro combustível, para que eu continue pregando esse Evangelho de Cristo. Esse é um combustível para que eu diga, há esperança, há resposta, há uma direção. E se a gente não for grato, amados, por isso, a gente se torna um bando de frequentadores de igreja. Deus chamou a gente para ir além, para voar como águias, transformando vidas, famílias, histórias. Então, quando compartilhamos o Evangelho de Cristo, nós somos gratos a Deus por nos dar o privilégio, apesar da nossa pequenez, de transformar famílias e histórias. Também, quando compartilhamos o Evangelho de Cristo, nós somos gratos por termos a certeza que o nosso futuro está garantido. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho a certeza que quando meus olhos se fecharem neste mundo, ele se abrirá espiritualmente falando na presença de Cristo Jesus. Isso não tem esperança maior. A minha esposa compartilhou comigo de uma pessoa que ela segue nas redes sociais, que o marido acabou falecendo de um tumor. E a esposa não era salva, mas ele sim. E durante todo o processo pelo qual ele passou, que foi difícil, teve que cortar a perna, passou por um processo muito delicado, ele nunca reclamou de nada. Sempre feliz, sempre servindo a Deus, cantando, testemunhando, nunca reclamou. A esposa dele sim, com aquele semblante triste. A esposa dele sim, com aquele semblante caído. A esposa dele sim, com aquele semblante com um ponto de interrogação, meu marido está morrendo. Mas ele, na esperança que sabia que quando morresse, iria estar do outro lado com o seu Salvador. E ele morre em paz, feliz, e a esposa fica no desespero porque ainda não é salvo. Você consegue entender a diferença que nós, salvos em Cristo Jesus, temos? A gente sabe que quando tudo isso acabar, ou quando acabar para cada um de nós
nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Isso não tem alegria maior. Então, quando eu compartilho o Evangelho de Cristo, eu quero gerar essa esperança no coração dessas pessoas. E eu sou grato a Deus porque eu tenho essa alegria, eu tenho essa esperança, que eu não estou preocupado com Trump nem com Lula, eu estou preocupado em servir a Cristo, porque o resto Ele está no controle. Amém? Não vamos nos distrair, vamos fazer a nossa missão, cumprir com a nossa missão. E o último motivo de gratidão, tem outros, mas o último que eu vou compartilhar somos gratos por termos a presença de Deus conosco. Quando você compartilha o Evangelho de Cristo, você é grato por dizer, eu tenho Jesus comigo, e eu quero que você tenha. 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 Porque a presença de Jesus é aquele que traz paz, alegria, amor, benignidade, o fruto do Espírito. Que alegria maior do que essa, saber que Deus está com você? Quantos dias da semana? Só nos dias ímpares? Só no dia que vem para a igreja, né? Eita, que dificuldade então, hein? Quando Jesus Cristo está conosco? Até quando mesmo? Até a consumação, até o fim. Glória a Deus, amém? Nós temos a certeza que Deus está conosco. Quando você compartilha, isso é motivo de gratidão. Obrigado por estar comigo, mas eu quero que esteja com ele, com ele, com ele, com ela, com ele e assim por diante. Enfim, amados, quando cumprimos com a nossa obrigação de levar o Evangelho de Cristo às pessoas, o sentimento que vai transbordar no nosso coração é gratidão. E o que Deus mais pede de cada um de nós? É o que mesmo? É murmuração? É? Reclamação? A gente reclama por tudo. A gente murmura por tudo, não é assim? É isso que Deus pede de cada um dos seus filhos? Sim ou não? Ele quer o quê? Gratidão. Lembra que ele matou milhares de judeus no deserto? E o motivo foi o quê? Murmuração. Pense nisso. E por último, terceira verdade que eu quero compartilhar. Compreenda essa geração. Entenda a sua geração. Como que nós compartilhamos o Evangelho de Cristo? Paulo dá aqui a estratégia. Dos versos 19 a 23 que a gente já leu, Paulo nos ensina uma estratégia perfeita de levar o Evangelho de Cristo às pessoas para que elas contemplem a história de Cristo e possam tomar suas decisões. O apóstolo Paulo, ele fala de uma estratégia, e a estratégia é a seguinte: você precisa conhecer a sua geração, depois entender essa geração, depois discernir essa geração, depois estudar essa geração, para depois compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu vou repetir essa sequência lógica. Você precisa conhecer a sua geração, entender essa geração, discernir essa geração, estudar essa geração e depois compartilhar o Evangelho de Cristo. É interessante como as coisas mudam ao longo do tempo. A mensagem é a mesma, mas o mundo lá fora mudou. Um exemplo disso é que anos atrás, há cerca de 6 anos atrás, a gente quase não tinha cultos online como temos hoje. Inclusive, mando um abraço meu e de toda a igreja para você, Carla, irmã da Yubinka, que lá do Canadá nos assiste. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Um grande abraço para você e família, e Deus os abençoe. E compartilhe essa mensagem em outras redes sociais, tá bom? Para que outros tenham acesso à palavra do Senhor. A Yubinka comentou, minha irmã assiste lá do Canadá, não é? Aí ela falou, manda um abraço para você, tá, Carla? Deus abençoe grandemente. Então a tecnologia produz isso. Eu posso pregar para alguém que está lá no Japão, alguém que está lá na Europa, alguém que está lá no Canadá, alguém que está lá em casa agora, ou no leito de enfermidade, ou viajando com seu carro na estrada. Mas isso, há 6 anos atrás, não era comum. Grandes e megas igrejas faziam isso. Igrejas pequenas não. Aí de repente entrou uma tal de pandemia. Ninguém podia vir para os templos. Então, da onde surgiu aí o que aconteceu? Surgiu a transmissão para todos. E praticamente hoje, 90% dos templos, eles transmitem os seus rituais religiosos, independente até da crença. Mas é algo que mudou. Sabe algo que mudou, por exemplo? Você sabe que geração nós estamos? Tirando a Jaicinha, que não pode falar, a Fernanda, tirando também o Maicon. Que geração nós estamos? Lembra dessa história de geração X, Z, Y? Você sabe qual que a gente está agora? Deixa eu beber uma água enquanto você... Z de zebra?
Alguém pensa diferente? Alfa? Alguém pensa diferente? Eu estava estudando sobre isso. E a geração mudou, estamos na geração alfa. A alfa, ela está sucedendo a geração Z, que é são filhos da geração Y, vinda depois da geração X. O que significa isso? Mudança de comportamento, mudança de valores, mudança de mente, mas é a geração que a gente precisa alcançar para Cristo. Você consegue entender isso? A mensagem é a mesma, mas a cabeça mudou. E aqui a gente encontra o apóstolo Paulo nos dando a estratégia. Olha que interessante. Ele diz, sendo livre, eu me fiz o quê? Servo. Eu me tornei um servo para conversar com um mendigo na rua. Para conversar com um preso encarcerado. Eu me fiz humilde para conversar com quem precisa, porque o povo de Deus não pode ser um povo orgulhoso, arrogante, amém? Se você está errado, você é religioso. O povo de Deus é humilde, conversa com aquele caído na rua e o abraça se for necessário, mesmo fedendo. Como também vai lá no Palácio da República e abraça o presidente, lá em Brasília, na Alvorada, e abraça o presidente. Muitas vezes nós somos hipócritas, amamos quem está cheiroso, amamos quem está perto. Mas o Evangelho de Cristo é você se tornar aquele mais simples, o mais servo, para alcançar pessoas para Cristo. Senão a gente não alcança as pessoas para Cristo. Segundo, Paulo disse, eu vivi como judeu. Tudo bem, ele tinha uma linhagem judaica. Mas sabe o que ele está dizendo? Para o judeu, eu falava da lei de Moisés. Porque para o judeu é importante isso. E a prova que Deus nos ensina isso é que nós temos 4 livros contando a história de Jesus, mas para 4 povos diferentes. Isso prova que Deus sabe trabalhar com a geração. A geração dos judeus, eu vou começar a falar de escatologia. Aí você lê Mateus, primeiro capítulo, fala o quê? Genealogia de Cristo. Para os romanos, a linguagem é diferente. Então, eu vou pedir para o Marcos escrever com algumas questões que são importantes para a cultura romana. Já os gregos, eles são cultos. Então, o médico Lucas vai escrever para eles a história de Jesus. Já João, ele vai escrever para todos nós, para toda a humanidade. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não discernir o povo que você vai alcançar, você não vai alcançar ninguém. Porque você não está falando a linguagem deles, apesar da mensagem ser uma só. E Paulo está dizendo, me fiz judeu, fui judeu, como judeu, debaixo da lei judaica, para alcançar o judeu. Mas eu também fui gentio, que não estão debaixo da lei judaica, para ganhá-los para Cristo. Ele tinha uma origem também gentílica. E ele está dizendo, eu me fiz gentio, porque eu precisava também ganhar o gentio para Cristo. Você consegue entender a dinâmica de Paulo para alcançar a todos? Depois ele vai dizer, eu não sou fraco, mas eu me fiz de fraco para alcançar os fracos. E por último ele vai dizer, eu fiz-me de tudo para alcançar a todos. Isso é uma estratégia, amados, que Deus colocou no meu coração, que Paulo nos ensina para compartilhar com vocês nesta noite, lembrando que se a gente não discernir e entender a nossa geração, a gente não consegue pregar o Evangelho de Cristo. Sabe por quê? A gente não está conversando de uma forma que eles estão abertos para ouvir. Quando a Ever Home esteve aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, trazendo aquele treinamento de evangelismo, eles falaram algo que eu nunca deixei ir embora. Muito antes de ser conselheiro deles, que sou já há alguns anos, acho que 2 ou 3, antes disso eles trouxeram o curso, o treinamento à nossa igreja, e eles falaram algo que eu nunca esqueci. Se você não conquistar o coração da pessoa, você não consegue falar de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão cansadas de muito barulho religioso e pouca vida se importando com ela. Mas como que você se importa com alguém? Quando você vai ser fraco com fraco, judeu com judeu, gentil com gentil. Quando você se torna um servo para alcançar aquele, mesmo sendo livre, se torna um servo para alcançá-lo. Quando a gente desce no nível de todas as demandas, a escadinha para alcançá-los, a gente tem uma efetividade maior. A gente não consegue alcançar a todos da mesma forma. Quer um exemplo disso? O irmão Michael é advogado. A linguagem é culta, é diferente. É uma linguagem que talvez ele consiga alcançar um coração de um juiz. Diferente de mim, que não tem uma linguagem tão culta, tão plena no assunto. É só um exemplo. Mas também tem pessoas na nossa igreja, o irmão João, ele é motorista de ônibus. Ele tem uma linguagem com aquele público ali que eu não tenho.
Porque eu não estou ali no dia a dia entendendo as necessidades, demandas de cada um. Você consegue entender isso? Cada um de nós, dentro da nossa realidade, a gente tem pessoas que a gente consegue alcançar. Mas independente disso, Paulo está dizendo, você também precisa se movimentar para mudar e alcançar essas pessoas também. Porque senão, o avanço do reino, ele será empatado. Porque você não está conversando com a linguagem acessível a esses corações. Se você não ganha o coração, você não tem aquele coração para Jesus. Você pode falar de Cristo, dizer que ele é pecador, que vai para o inferno, que vai morrer, que isso, aquilo. Você pode dizer tudo, ele vai dizer para você, valeu, tchau, estou indo embora. Agora, quando você acessa o coração daquela pessoa, ela está aberta a ouvir qualquer coisa. Ela está aberta a ouvir de tudo. Sabe por quê? Porque você desceu no nível em que ela te entende. É o que Paulo está dizendo. Aí eu gosto, para ir para o encerramento, da história de Hudson Taylor. Você conhece a história desse missionário? Foram muitos americanos, muitos europeus, tentar evangelizar a China. Eles fizeram um trabalho pífio, comparado com aquilo que Hudson Taylor fez. Sabe o que Hudson Taylor... Antes disso, sabe o que esses americanos e europeus fizeram? Eles criaram suas próprias comunidades dentro da China. Eu tenho minha vida americana, a minha vida europeia, dentro da China. Então era um gueto separado, que eles saíam de lá para falar de um Jesus a uma nação, a um povo chinês, mas eles não viviam como chineses. E os chineses não deram muito crédito, não. O alcance foi pequeno. Mas quando Hudson Taylor chega na China, ele fala, eu vou viver como judeu, eu vou me vestir como judeu, vou falar como judeu, morar no meio do judeu, e ele alcançou milhares e milhares de vidas para Cristo. Sabe por quê? Ele fez como Paulo, desceu no nível do chinês para alcançá-lo para Cristo. Você consegue entender isso? Se nós como igreja, hoje no século 21, diante de tantos desafios que temos lá fora, se a gente não entender isso, a gente não vai alcançar mais ninguém para Cristo. A gente tem visto cada vez menos pessoas se convertendo. O último que eu lembro aqui na igreja, quando eu preguei, foi o Robson, o marido da Cátia. O irmão teve uma excelente experiência agora nas minhas férias, de no mesmo dia, junto da esposa, conduzir 2 vidas a Cristo. Mas cadê uma movimentação maior? Sabe por que não tem acontecido? É porque às vezes nós não estamos conversando a linguagem deles, acessando seus corações. E se a gente não acessa o coração, a gente não tem como falar nada. Pode ser qualquer assunto, eles não querem te ouvir. Eles não querem te ouvir. E eu quero encerrar dizendo, a nossa igreja, ela vai completar 40 anos nesse mês. E a pergunta que eu estou fazendo, como anjo da igreja, assim chamado por Cristo, lá em Apocalipse, como nós vamos alcançar essa geração? Como nós vamos alcançar essa geração? Tudo o que está acontecendo no mundo, até essa movimentação política que envolve o nosso país, isso é escatológico. A pergunta é, como eu vou fazer, ou o que nós vamos fazer para alcançar essa geração? E diante disso, nós vamos ter sábado agora, uma reunião com os líderes de ministérios da nossa igreja, mas ministérios que trabalham diretamente com pessoas. Você que é líder de ministério que não atua diretamente com pessoas, você não vai ser convidado, porque é só para os líderes que atuam diretamente com pessoas. E quero chamá-los aqui à frente para orar por cada um de vocês. Irmão Antoniel, pode vir aqui. Alguém chama a irmã Solange, por favor. O irmão Antoniel, ele é líder dos homens, pode vir aqui em cima, por favor. Mas também líder do coral, porque através das adorações, a gente transmite mensagens. A gente transmite mensagens. Então, cada adoração tem que ter intenção. Intenção não só de cantar, mas intenção de transformar vidas, transformar histórias. Mulheres, a irmã Roberta. Vem cá, irmã Roberta. Jovens, pela glória de Deus, graça de Deus, para a glória de Deus, o irmão Eduardo me procurou dizendo, pastor, deixa eu te ajudar com os jovens. Eu falei, louvado seja Deus, vem amigo, vem. Louvado seja Deus, paguei até um lanche para ele lá, né? Paguei até um lanche lá no shopping. Lá no shopping. Eu não, a igreja, né? A igreja pagou, né? Mas é para o benefício da igreja. Ele assumiu a liderança dos jovens e adolescentes para me ajudar. O Ministério Infantil, a irmã Solange está subindo. O casal, André e Aline, vem cá. Eles também ministram sobre os casais, famílias, e tem que ser intencional dessa mesma forma. Coral, ele já está aqui. Hinos congregacionais, Evandro. Cada hino escolhido, cada hino levado à nossa igreja a adorar, tem que ter uma intenção de gerar discípulos de Cristo, vida no altar.
não é só escolher por escolher, né? Como também os cânticos, Guilherme e Euclésia, vem cá. Não dá para escolher por escolher, tem que escolher intencionalmente, com a direção do Espírito Santo. E temos também o esporte na área da corrida, a irmã Kátia, que nesse final de semana deve ter ido viajar, e ela vai nos ajudar na corrida, né, formar os grupos de corrida, e o irmão Maicon, que vai nos ajudar em relação aos jogos que nós vamos realizar nas quadras. Irmã Solange, Ministério Infantil. Só lembrando, esses dois ministérios de esporte, que o Maicon vai ajudar nas quadras, e a irmã Kátia na corrida, qual que é o objetivo? Não é correr. O objetivo não é jogar bola, também, né? Cuidar da saúde. Mas eu tenho amigos lá na academia, por exemplo, que eles amam correr e amam jogar bola. Quando a gente tiver os grupos formados, datas marcadas que logo começa, eu vou chegar para eles, querem correr com a gente? Porque quantas pessoas você convida para vir à igreja, elas não vêm? Nós convidamos muitas pessoas a vir à igreja, vizinhos, familiares. Depois eu vou, não tenho tempo, não dá. Mas só que quando você alcança esse coração por outros métodos, por outros meios, como por exemplo, na quadra, na corrida, você começa a entrosar a pessoa com o grupo da igreja. Aí quando você convida essa pessoa, ela fala, eu já conheço 10 daquela igreja. Eu já conheço 5 pessoas daquela igreja. É mais fácil eu ir lá. Porque gente que não tem muito aquela questão de... Não, quando a pessoa é mais extrovertida, ela se enturma em qualquer lugar. Agora, a pessoa mais tímida, ela não vai conseguir. Mas aí, através do link lá da corrida, a gente consegue. Através do link das quadras, a gente consegue. Através de cada um dos ministérios sendo intencionais, a gente consegue transmitir para a igreja exatamente a mensagem que nós temos que entender de sermos discípulos de Cristo e não meros apenas frequentadores religiosos e às vezes até se tornando fariseus. A minha oração tem sido para que Deus mude completamente nossa história, para que nós venhamos a ter aqui dentro, no mínimo 50% de discípulos de Cristo. Sabe o que é o discípulo de Cristo? É aquele que dá a sua vida pelo reino. É aquele que vai lutar, verso 25, para encerrar a mensagem, com eles aqui em cima, que nós vamos lutar por uma coroa, não a corruptível, que o corredor vai ganhar, ou o lutador vai ganhar, mas que todos nós lutemos por uma coroa incorruptível, que são vidas salvas, vidas transformadas, histórias transformadas. Mas para isso acontecer, a gente precisa sentar junto numa mesa e entender qual é a nossa geração, quem é a nossa igreja, quem é o nosso bairro, o que é esse tempo que nós estamos vivendo e como alcançar. Nós não estamos aqui apenas para ser uma igreja, mas é para transformar esse bairro. Só que a gente tem que sentar à mesa e entender, conhecer o bairro, conhecer a sociedade. A gente tem que conhecer a nossa igreja, pontos fortes, a lição de casa, que alguns ainda não me entregaram. Deixa para lá. Deixa para lá não, deixa para lá agora, né? Mas daqui a pouco eu já vou mandar lá. Me mandem vocês que ainda não entregaram. Mas porque eu falei que era de preferência até ontem. Mas esse de preferência já virou hoje. Pelo jeito vai virar amanhã. Obrigatoriamente até amanhã. Amém, irmãos? Amém. Então, mas brincadeiras à parte, o que eu pedi para eles fazerem de lição de casa? Quais são os pontos fortes e fracos da nossa igreja? Sabe por quê? A gente tem que entender quem nós somos. Os pontos fortes, a gente vai usá-los para alcançar pessoas lá fora. Já os pontos fracos, a gente vai começar a trabalhar. A gente vai começar a entender como transformar isso em pontos fortes. Porque senão a gente não alcança essa geração. Daqui a pouco Cristo volta, está cheio de banco vazio. E eu não estou falando de números, eu estou falando de vidas transformadas, famílias transformadas. Porque você pode pegar hoje megas igrejas estão morrendo também. Sabe por quê? Porque tem religiosos, fariseus e não discípulos. O discípulo é aquele que veste a camisa e vai morrer pela causa de Cristo, até o fim. A gente vê isso acontecendo na igreja neotestamentária, onde os discípulos todos morreram por causa de Cristo, por causa de uma causa legítima. Eles se entregaram para morrer, para que o evangelho pudesse chegar até cada um de nós. Será que a gente tem essa mesma visão de igreja? Quer um exemplo? Às vezes a gente lota, vou só dar uma palhinha do que nós vamos conversar muito. A gente enche a nossa agenda de eventos. A maioria deles é para encher a igreja de crente, mas não enche a igreja de não salvo. Bonito, a igreja estava lotada no evento. Não importa, não teve salvação, não teve vida sem Cristo. O que adianta colocar 300 pessoas aqui dentro, se a gente não foi lá fora convidar o não salvo? Não adianta, é evento para crente, crente não precisa de evento, crente precisa sair lá fora para evangelizar. É só um exemplo. A gente enche nossas agendas de festa, festa, festa. Mas festa não ganha ninguém para Cristo. Não é assim que funciona.
Igreja não é lugar de festa. Igreja é lugar de entender que tem gente morrendo sem Cristo lá fora. E a gente precisa alcançar essa geração. A gente precisa alcançar esse povo. E isso é a igreja. Isso é a igreja. Se a gente não entender que a igreja é isso, a gente está brincando de festa, igreja é eventos, agenda lotada. E desculpa, tudo isso cansa. Tudo isso cansa. Então a gente precisa ser discípulo. Discípulo, aquele que veste a camisa. São esses de joelhos pelos quais eu orei, chamando eles aqueles que são refugiados cristãos, que estão morrendo ou lutando para sobreviver diante de perseguições religiosas, mas não negam a Cristo. Eles não negam a Cristo diante de uma espada, diante de uma arma, diante de uma forca, diante de uma lareira, de um lugar que pega fogo. Eles não entregam Cristo, no sentido de eles não abandonam, melhor dizendo, Cristo. Eles morrem por causa de Cristo. Agora a pergunta que eu faço é, será que nós vivemos esse cristianismo? Porque se a gente não viver dessa forma, começando por nós líderes, a gente não vai conseguir conduzir a igreja a fazer. Por isso que eu quis trazer para essa caminhada todos os líderes que envolvem pessoas, porque cada adoração tem que ter essa conotação. Cada momento que vocês vão estar diante dos seus liderados, a cabeça tem que estar focada, eu preciso formar discípulos, eu preciso formar discípulos, eu preciso formar homens e mulheres de Deus para conquistar o mundo lá fora. Não é encher de linguiça uma sala de aula ou uma lição de sala de aula. É ser intencional em cada palavra que você vai pregar, cada palavra que você vai ensinar, cada adoração que você vai fazer. Se a gente não viver dessa forma, a gente não alcança essa geração. E daqui a pouco Cristo volta. E a gente deixou de fazer. E não vamos ganhar a coroa incorruptível. Mas vamos ter uma mera coroa. Coroa de, não fez mais que a tua obrigação, como Paulo comenta. Então agora eu quero orar por cada um deles e por mim também. Peço que a igreja fique em pé e aqui vamos encerrar a mensagem para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas eu peço que todos vocês se ajoelhem e vocês vão estender suas mãos para cá, para a gente orar por cada um deles e por mim também, que estarei também de joelhos orando por eles. Pai, nós estamos reunidos aqui no Teu altar como líderes da Tua igreja, ó Pai, líderes ministeriais que temos o privilégio, ó Pai, de cuidar de pessoas, seja através de uma ministração, de uma adoração, seja através do ministérios de esporte que a Tua igreja vai começar efetivamente a ter, seja através de ministérios de sala de aula, onde temos a liberdade e a oportunidade de ministrar a Tua palavra aos nossos alunos, e queremos, ó Pai, ver cada um de nós que estamos à frente da Tua igreja, sendo, ó Pai, usados intencionalmente, nos entregando para sermos usados intencionalmente, para formar discípulos de Cristo, para formar homens e mulheres fortes, para que saiam lá fora e mudem a história de vidas, famílias para a glória do Senhor. Ó Pai, nós não queremos uma igreja religiosa, cheia de farisaísmo, cheia de hipocrisia, mas nós queremos homens e mulheres tementes ao Senhor. Precisamos mudar, ó Pai, para que a gente possa focar naquilo que é importante, naquilo que é necessário, para que vidas sejam salvas, transformadas, libertas, curadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Ó Pai, a gente não pode olhar para fora e ver uma sociedade, ó Pai, cada vez mais deteriorada e achar que é normal, que não é responsabilidade nossa. Ó Pai, chega dessas desculpas que nós damos. É sim responsabilidade nossa sermos discípulos de Cristo e transformarmos vidas lá fora para a glória do Senhor. Porque a Tua palavra tem esse poder, o Evangelho de Cristo tem esse poder de transformar vidas, histórias, famílias, como aquela irmã me mandou essa semana, ó Pai, que muito alegrou meu coração, uma família transformada no altar do Senhor, para a glória do Senhor. É isso que Jesus Cristo faz, e Ele quer fazer em nossas famílias, em nossas vidas, em nossa igreja, mas para que a gente possa levar lá fora para a glória do Senhor. Pai, transforme as nossas vidas, mude aquilo que está de errado na nossa visão, quebrante os nossos corações e nos ajude a nos entregarmos para sermos grandes instrumentos, não grande de tamanho, mas grande de entrega, para que o Senhor, ó Pai, nos lapide, esteja nos lapidando, esteja nos moldando, nos transformando à imagem do Teu Filho Jesus, e que saiamos lá fora, mudando a história de vidas, começando aqui dentro, lá fora também, para a glória do Senhor. Pai, nós vamos começar esse treinamento e queremos, ó Pai, sentir a Tua presença entre nós. Estamos, ó Pai, dando um start inicial hoje de joelhos na presença do Senhor. E que o Senhor visite cada um de nós
já comece a trabalhar em nossos corações, e que possamos ver a nossa igreja completando mais anos, mas com projetos, ó Pai, que realmente não é de encher igreja de crente, mas dar a oportunidade de vidas serem salvas para a glória do Senhor. Nós não queremos mais tantos eventos de crente, queremos eventos de ver vidas não salvas ouvindo o Evangelho de Cristo, ó Pai, e precisamos mudar nossa mente, nossa mentalidade, nossa cabeça, e precisamos do auxílio e ajuda do Senhor. Pai, nos ajude a sermos como Paulo, como o Senhor nos ensinou nesta noite, que possamos compreender, entender, discernir, estudar a nossa geração, e através daí, ó Pai, conquistá-la para o Senhor Jesus. Não temos a obrigação de salvar ninguém, mas temos a obrigação de compartilhar essa mensagem, de uma forma que cada um entenda, abra o seu coração para ouvir, e sabemos que a partir dali é entre o Senhor e ela, na decisão que ela há de tomar. Pai, obrigado pela vida de cada um desses líderes, incluindo a irmã Cátia, que hoje não está conosco, mas que o Senhor nos visite ao longo dessa semana, e que seja uma semana muito especial na vida de cada um de nós, e que no sábado, em reunião, em treinamento, possamos sentir, ó Pai, a Tua presença como nunca entre nós, nos levando, nos conduzindo a entendermos, ó Pai, como cumprir com a missão da igreja, de ir por todo mundo, fazer discípulos, conquistar vidas para Cristo, para a glória do Senhor. Pai, tire as distrações, tire os empecilhos, tire tudo aquilo que tente atrapalhá-los de sonhar com essa igreja que forma discípulos, que transforma a sociedade para a glória do Senhor. Nos ajude, continue a plantar isso em cada um desses corações, como tem plantado no meu, para a glória do Senhor. E é em Teu nome, ó Cristo, que eu oro agradecido, consagrando cada uma dessas vidas ao Senhor. Amém. Amém. Amém, amados? Podeis assentar? E vamos celebrar a ceia do Senhor. Obrigado. Amados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E como sempre fazemos, a gente gosta de dar algumas orientações sobre quem pode participar da mesa do Senhor. Quem pode participar da mesa do Senhor são todos aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Porque essa mesa, ela simboliza exatamente o corpo de Cristo, aponta, não é o corpo de Cristo, mas aponta para o corpo de Cristo pregado na cruz. E o suco de uva, ele aponta para o sangue de Cristo, vertido na cruz, como preço ordenado pelo Pai, por nosso Deus, para pagamento das nossas dívidas, pagamento dos nossos pecados. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você não deve participar, porque você ainda não entendeu o privilégio que é olhar para essa mesa e agradecer a Deus por ela. Porque quando olhamos para essa mesa, nós lembramos do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, se você não é salvo, eu lhe convido a não participar. Tá bom? A segunda questão que você não deve participar, se você está vivendo em pecado. Porque esse suco de uva, representando o sangue de Cristo, ele foi derramado na cruz para perdoar os seus pecados. E se você ainda não consegue viver longe do pecado, você vai tomar esse suco para a sua maldição. Quem diz isso? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10. Então, se por algum motivo você está vivendo em pecado, você não deve participar da ceia do Senhor. Porque isso é para a sua própria condenação, como lemos em 1 Coríntios. E meu conselho é não fazer. Mas como eu sempre digo, os amados que vão distribuir, eles vão distribuir e oferecer a todos. Eles não estão aqui para julgar você, eles estão aqui para te oferecer. E se você está enquadrado dentro dessas questões, você vai tomar sua decisão diante do Senhor em participar ou não. E quero chamar aqui à frente o irmão André, também o irmão Antonial e também o irmão Pedro. Hoje o irmão Guilherme pediu para não participar, por isso que ele não está conosco, tá bom? Enquanto os irmãos vão servir, nós vamos cantar o hino de número 142, Pão da Vida. São 3 estrofes, nós vamos cantar as 3, enquanto eles distribuem os elementos da ceia do Senhor, tá bom? Esperar eles.
Apenas um arranjo musical do teclado, tá? Podem ir. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz, este sangue ao coração, força, amor e vida traz, este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, ó Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Amém. Algum irmão ou irmã ficou sem receber um dos elementos? É pão ou pão? Quem não recebeu o pão, levanta a mão. Ah, todo lado de cá. Todo mundo. Ah, ajuda ali. Por favor. Todos aqui. Se você quer acompanhar a leitura do texto enquanto isso, abra em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 26 em diante, nós lemos assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui algumas orientações sobre o participar da ceia do Senhor, onde ele diz que esse momento é um momento muito ímpar da igreja, muito importante da igreja, porque mostra que nós cremos na vinda de Cristo, cremos que Ele em breve virá, cremos que Ele morreu na cruz no nosso lugar e em breve retornará. O apóstolo Paulo, ele, nessa descrição, ele diz, nos ensina as palavras de Cristo nos versos 24 e 25, que daqui a pouco eu vou ler, que nós devemos celebrar a ceia até que Ele venha. Devemos celebrar, porque quando celebramos, nós lembramos do amor de Deus. Nós somos gratos a Ele, somos gratos a Jesus, porque Ele, através de Cristo, tomou o nosso lugar na cruz e nos salvou. Essa semana, a gente teve uma experiência lá em casa muito tremenda, porque já faz um tempo que Maria Luísa,
falei para ela de Jesus. Ela tinha feito uma oração de salvação, mas sabe quando você como pai, mãe, não sente aquela firmeza da decisão? Aí eu compartilhei com a esposa, eu falei, eu acho que ela ainda não foi, mas vamos aguardar, e o tempo foi passando. E ela sempre me vê orando pela salvação dela e pela salvação de familiares que ainda não têm a Cristo. E nessa semana, quando eu estava tomando banho, ela foi fazer perguntas à mamãe sobre a salvação. E aí ela falou, eu quero orar pela minha salvação. E ela orou, até a Fernanda falou, vamos esperar o papai que está no banho. Não, eu quero orar com você. E aí a mamãe orou com ela e ela entregou a sua vida a Jesus. E foi interessante que no dia seguinte eu falei, vou fazer um desenho com você, para você entender essa decisão que você tomou. E aí eu fiz aquele desenho da cruz, Deus de um lado, nós no outro, que precisamos de Cristo para ir para o outro lado. E aí ela foi entendendo, confirmando a sua decisão. Hoje, para a glória de Deus, confirmou tudo para a irmã Solange, professora do Ministério Infantil, e confirmando a decisão dela. Mas só um lado interessante, engraçado, é que a gente fez o desenho dela antes de Cristo, antes sem Cristo e depois com Cristo. Só que quando ela fez o desenho, ela falou, sou eu e o papai orando, não eu e mamãe. Aí a mamãe olhou, como assim foi com o papai? Foi comigo. Não foi com a mamãe, mas não foi com o papai, mas brincando. E na verdade esse desenho se tornou um quadro que está lá na nossa cozinha, para que todos quando adentrarem, possam contemplar o testemunho da nossa filha, que nessa semana, com a data que está lá, entregou sua vida a Jesus. Isso, a importância de nós pais orarmos pela salvação dos nossos filhos, falar a eles acerca da salvação e deixá-los no tempo de Deus tomar a decisão. É uma decisão que nos emociona muito, porque hoje ela participa da ceia do Senhor, não sem entender, mas tendo a certeza que esse pão e esse suco representa a sua salvação também. E é assim que nós participamos, com entendimento, para a glória do nosso Deus. Amém? Mais alguém ficou sem a entrega de um dos elementos? O pão? O irmão Pedro, ou faltou o pão ali para o irmão? Já está aqui. Fica mais fácil. A palavra do Senhor nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participemos. Pai, obrigado pelo privilégio de participar da ceia do Senhor. Esse é aquele momento ímpar, ó Pai, um privilégio da Tua igreja, onde nós trazemos à memória a nossa esperança, a nossa salvação. Trazemos, ó Pai, à memória o Teu amor revelado em Cristo Jesus, que voluntariamente se entregou naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados através do Seu sangue, para que, ó Pai, Ele em si fizesse justiça a cada um de nós diante das nossas condenações por causa do pecado, para que pudéssemos ter a certeza da vida eterna com o Senhor. Ó Pai, Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, Ele deixou essa oportunidade da celebração, uma ordem, uma ordenança, para que pudéssemos celebrar sempre a ceia do Senhor, até que Ele retornasse para buscar a sua igreja.
E nós fazemos isso, ó Pai, nesta noite. Celebramos com os nossos corações gratos ao Senhor, na certeza, na esperança, que em breve Cristo virá buscar a sua igreja, tudo para a glória do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de sermos igreja. Mas queremos que muitos que estão lá fora também venham participar da mesa do Senhor, através da salvação em Cristo Jesus. Mova a tua igreja para fora, para alcançar vidas, para que elas também possam celebrar a ceia do Senhor, na certeza da sua salvação, para a glória do Senhor. Pai, receba essa última adoração que a Ti prestaremos, e é no nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus com a última canção. Senhor do Universo. Prestou atenção na letra? A letra diz que todo joelho confesse que Jesus é o... Mas você percebeu que falta algo? O que faltou ali? Reconhecê-lo como Salvador. A humanidade inteira, de Adão e Eva até o último que nascer, antes do julgamento final, vão estar diante de Cristo, reconhecendo como Senhor. Mas uma porcentagem menor vai reconhecê-lo como Salvador. E para que mais vidas o reconheçam não só como Senhor, mas como Salvador, a gente precisa compartilhar o Evangelho de Cristo. Por isso que a gente vai ter esses treinamentos. Por isso que a gente vai começar a repensar no que fazemos, por que fazemos. Porque senão a gente não consegue alcançar essa geração. E ser uma igreja que não alcança a sua geração, fecha as portas e vamos embora. Porque se tornou um lugar de crente.
E crente não foi feito para ficar dentro da igreja. Crente foi feito para ir lá fora, transformar e trazer vidas. Mas a gente não tem a visão de discípulos. A gente não faz isso. A gente quer evento, a gente quer igreja cheia de crente, mas igreja cheia de crente não transforma vidas lá fora. É legal, é bonito ver igreja cheia nos eventos da igreja, aniversário da igreja, de ministérios, eventos, no aniversário do pastor. Eu amo ver igreja cheia. Mas se esses eventos não conduzem vidas a Cristo, tem que repensar. Tem que repensar. Porque evento para crente, onde está na Bíblia que tem que ter evento para crente? Tem que ter evento para o não salvo ser crente. E não evento para crente. E quantas vezes a gente vai perdendo a visão ao longo dos anos e a gente acaba não entendendo porque as nossas igrejas estão morrendo, as nossas igrejas estão definhando. A gente não entende porque igrejas que tinham 400 hoje tem 160. No meio batista bíblico, no meio batista convenção, em outros meios também. A gente começa a se perguntar onde nós estamos falhando. A gente está perdendo o time dessa geração. Por isso que nós vamos ter essa reunião. Ore por cada um desses líderes. Saibam que eu estou orando nome por nome de cada um de vocês para o nosso encontro. Ele vai ser mensal, mas vai ter tarefas ao longo do mês. Obrigatórias por sinal. Porque eu quero que vocês sejam intencionais em tudo o que fazem, para ver vidas aqui dentro se tornando discípulos de Cristo. Não religiosos, fariseus, frequentadores. Não, isso cansa. Não, discípulos. E saindo lá fora para conduzir vidas ao altar. Essa é a missão da igreja. Isso é fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Menos que isso é evento de crente. Evento de crente é gostoso, volto a dizer, eu amo. Mas se a gente não tiver essa visão mais ampla, não adianta só encher a casa de crente, enquanto o perdido está lá fora. Alguém me explica o que está acontecendo aí dentro. Alguém me explica o que aconteceu na arca. Alguém me explica o que aconteceu na cruz. E aí a gente vai estar falhando demais enquanto a gente se alegra. E pessoas passando na nossa porta, indo para o inferno. Aí a gente perdeu a visão e o sentido de ser igreja, fecha a porta e vamos embora. Eu sou o primeiro a ir embora. Porque não é isso que eu quero, não é isso que Deus tem dado como visão para a sua igreja desde a época que a igreja foi criada em Cristo Jesus. A igreja é para fora. E quando ela se tornou para dentro, Deus mandou uma perseguição em Atos 8:1 e mudou a história da humanidade, quando a igreja foi perseguida. Por isso que até na perseguição tem o dedo de Deus. Porque Ele faz com que o evangelho avance onde muitas vezes não queremos avançar. Quebra nossos paradigmas, quebra nossos conceitos, quebra nossa visão e nos dá um renovo para que alcancemos vidas. E lembre-se, a nossa geração é essa. Não adianta olhar lá fora e ver problemas. A gente tem que olhar lá fora e encontrar desafios. Desafios que precisam ser alcançados para que a gente possa alcançar essa geração, independente de quem. A nossa igreja está numa região muito popular e tem uma gama de pessoas ao nosso redor. Como alcançar essa geração? Como levar o evangelho de Cristo? Como tirar alguém da porta do suicídio? Como tirar alguém das drogas? Como tirar alguém do vício? Como dizer a alguém, há uma esperança? E é isso que a gente vai sentar para fazer, e orem por todos nós. Porque queremos ver a nossa igreja vivendo isso aqui, ó, relevante para a sociedade, referência para todos e outras igrejas, e coerente com as escrituras sempre, porque doutrina a gente não mexe, mas a forma de fazer, às vezes a gente tem que mexer. E é nisso que a gente precisa agora sentar, dobrar os joelhos e buscar realmente essa visão, orientação de Deus, para avançarmos até o dia em que Ele venha. Amém? Orem por todos nós. Você, líder, ore a semana inteira por isso. Você que faz parte desse grupo. E sábado estamos aí 8 da manhã, 3 horas de treinamento. E não vai ter tempo para ficar tomando café não, vai ter café, tá? Mas é 10 minutinhos, 15, vamos embora, porque tem muita coisa que eu preciso compartilhar com vocês. A gente precisa sonhar junto, pensar junto, avançar para que vidas sejam salvas. Porque aí a gente entendeu o que é essa igreja. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor. Porque como igreja a gente pôde se reunir em Tua casa de oração, para juntos, ó Pai, celebrarmos esse culto ao Senhor. Onde a gente, ó Pai, pôde ouvir da Tua palavra, Te adorar, orar ao Senhor e celebrar na mesa, a mesa do Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por tudo que ocorreu nesse culto, que o Senhor tenha se alegrado e continue, ó Pai, a falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui com essa visão, que nós fomos chamados para alcançar vidas lá fora.
Nós fomos chamados para transformar as vidas lá fora. Nós fomos chamados para vir aqui dentro aprender, para ir lá fora compartilhar. Nos ajude a termos essa mentalidade de discípulo. Discípulo que serve, que veste a camisa, que honra ao Pai o nome de Cristo em tudo que faz, em tudo que fala, como se comporta, para que possamos ver vidas sendo transformadas para a glória do Senhor. Pai, nos dê uma semana muito abençoada. Nos leve em paz aos nossos lares agora. E, ó Pai, que seja uma semana de muitos frutos para o Teu reino, para a glória do Senhor. E é no nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe a todos. Obrigado.